atendido. Item 16 da pauta, projeto de lei do Senado 640 de 2015, não terminativo. Altera a lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre o novo Código Florestal Brasileiro, para autorizar a apresentação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, em substituição ao Ato Declaratório Ambiental, ADA. Projeto de autoria do senador Donizete Nogueira e relatoria do senador Blairo Maggi, que não se encontra nesse momento, e em acordo, a senadora Regina Souza fará, então, essa relatoria como ad hoc. Com a palavra, a senadora Regina Souza. Passo a leitura do parecer, senhor. Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle sobre o projeto de lei do Senado 640 de 2015, do senador Donizete Nogueira, que altera a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, para autorizar a apresentação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, em substituição ao Ato Declaratório Ambiental, ADA. Relatório. Vem ao exame da Comissão de Meio Ambiente, a Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, o projeto de lei do Senado 640 de 2015, de autoria do senador Donizete, que altera a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, para autorizar a apresentação do Cadastro Ambiental Rural em substituição ao Ato Declaratório Ambiental. Após a análise desta comissão, a proposição seguirá para as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos, cabendo a esta última decisão terminativa. O PLS compõe-se de 2 artigos. O primeiro autoriza o produtor rural a apresentar o CAR para fim de apuração da área tributável, previsto no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 10 da Lei 9.393, de dezembro de 96, que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural. O segundo é a cláusula de vigência da lei, segundo a qual a lei resultante entrará em vigor na data de sua publicação. Fim do prazo regimental, não foram apresentadas emendas à matéria perante a CMA. Análise. Nos termos do artigo 102A, inciso 2, a linha A, C e D, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CMA opinar sobre assuntos atinentes à defesa do meio ambiente, especialmente a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, preservação, conservação, exploração e manejo de florestas e da biodiversidade, conservação e gerenciamento do uso do solo e dos recursos hídricos, temas incidentes no PLS 640 de 2015. O cerne da proposta é facultar ao produtor rural a utilização do Cadastro Ambiental Rural para a apuração da área tributável, sobre o qual deve ser pago o Imposto Territorial Rural. De acordo com o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 96, para fins de apuração de ITR, devem se subtrair da área total do imóvel as áreas necessárias à preservação ambiental, como áreas de preservação permanente e de reserva legal, bem como aquelas cobertas por florestas nativas, ou as declaradas pelo órgão ambiental competente como de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. Também devem ser desconsideradas as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, e as parcelas alagadas para fins de constituição do reservatório de usina hidrelétrica autorizada pelo poder público. Essas informações são apresentadas anualmente pelo proprietário do ato declaratório ambiental, junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Ocorre que, por força da Lei 12.651 de 2012, essas mesmas informações deverão constar no CAR, Registro Eletrônico Obrigatório para todos os imóveis rurais, instrumento mais moderno e mais ágil, de alcance nacional, cujas informações serão integradas eletronicamente no Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, SINIMA. O mérito do PLS em exame encontra-se na modernização do sistema, na redução da burocracia e na agilização das informações, oferecendo ao produtor rural, quando da apuração do seu ITR, a possibilidade de utilização de um instrumento que já lhe é exigido pelo Código Florestal. Disso se constata seu caráter facultativo, pois assegura ao produtor rural a opção de utilização do ADA. Isso é de fato necessário, uma vez que o sistema relativo ao CAR ainda não se encontra plenamente implementado em âmbito nacional. No entanto, o caráter facultativo, ora proposto, colide com a obrigatoriedade de utilização do ADA para efeito de redução do valor a ser pago de ITR, previsto no parágrafo 1º do artigo 17O da Lei
6.938, de 31 de agosto de 81. Significa reconhecer que a eficácia do PLS pressupõe o acréscimo de dispositivo que retire o caráter obrigatório do ADA por meio da alteração da Lei 6.938 de 1981. O voto. Em razão do imposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado no 640 de 2015 com a seguinte emenda. Emenda CMA. Acrescente o seguinte artigo 2º ao projeto de lei do Senado número 640 de 2015, renumerando-se o atual artigo 2º. Artigo 2º. Revogue-se o parágrafo 1º do artigo 17-O da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. É o relatório. Obrigado, senadora Regina Souza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da CMA. Bom, só para registro... Com a palavra, senador Donizete. Quero agradecer o relatório do senador Blaino Maggi, que aperfeiçoou o projeto, e a disposição da senadora Regina, nesta manhã aqui, de contribuir com a relatoria ad hoc, e os votos dos senadores que aprovaram o projeto esta manhã, porque consideramos que agora, com a vigência do Código Florestal, com a vigência, a obrigatoriedade do CAR, que está em execução, nós precisamos modernizar a legislação para facilitar a vida do proprietário rural, do produtor rural, na execução do cumprimento do seu dever. Então, essa iniciativa, eu agradeço a contribuição do senador Braille, do senador Regina e dos senadores que votaram a favor. Muito obrigado. Coaduno com vossa